Você já se perguntou por que celebramos o Natal em 25 de dezembro? Por que enfeitamos árvores, trocamos presentes e decoramos nossas casas com luzes? A resposta pode não ser exatamente o que você espera. Muito antes do nascimento de Cristo, essa data já era celebrada, mas por motivos bem diferentes. Neste vídeo, vamos mergulhar nas origens pagãs do Natal e revelar como essa festa tão popular tem raízes muito mais antigas do que você imagina. Prepare-se para uma viagem no tempo que vai mudar sua visão sobre o Natal para sempre. O inverno e o solstício. Vamos começar a nossa viagem no tempo no extremo norte da Europa, onde o inverno era brutal. Imagine viver em um lugar onde, por meses, a escuridão toma conta de tudo. Era uma época de frio intenso, doenças e escassez. Mas algo acontecia no céu que trazia esperança: o solstício de inverno. Por volta de 21 de dezembro, as noites finalmente começavam a diminuir e os dias lentamente se tornavam mais longos. Para os povos antigos, isso significava que o sol estava renascendo, trazendo de volta a luz e a vida. Assim, vários povos celebravam essa mudança com grandes festas para agradecer o retorno do sol. E não eram só os povos do norte que comemoravam. Na Roma antiga, existia a Saturnália, uma festa dedicada a Saturno, o deus da agricultura. Era um período de muita comida, bebida e troca de presentes, algo que soa familiar, não? Durante a Saturnália, as hierarquias eram invertidas, escravos podiam festejar como homens livres, e todos se entregavam à diversão. Já na Grécia Antiga, os festejos eram para o deus Dionísio, conhecido por suas festas regadas a vinho e alegria. E em meio a todas essas celebrações pagãs, surgia um personagem curioso, Mitra, um deus persa cujo aniversário era celebrado exatamente em 25 de dezembro. Mitra, uma figura misteriosa, era adorado como um salvador que havia nascido de uma virgem, num ritual que incluía pão e vinho. E adivinhe só, ele era frequentemente representado como um homem barbudo, similar ao Papai Noel que conhecemos hoje. Muitos historiadores acreditam que a popularidade de Mitra nas regiões do Império Romano teve um papel crucial em moldar certas tradições cristãs. A adaptação cristã das festas pagãs. Agora vamos desvendar um mistério que poucos conhecem: como todas essas celebrações pagãs acabaram se transformando no Natal que conhecemos hoje. Para entender isso, precisamos voltar no tempo, para um momento em que o cristianismo ainda lutava para se estabelecer em meio a um mundo dominado por tradições pagãs. No Império Romano, onde as pessoas são devotas de uma infinidade de deuses e cultos, os cristãos eram uma minoria, muitas vezes perseguidos por suas crenças, mas havia um problema: o cristianismo precisava crescer, conquistar mais seguidores. E qual a melhor forma de fazer isso? Adaptar-se aos costumes populares. E assim os líderes cristãos tiveram uma ideia brilhante, ainda que ousada: transformar as festividades pagãs em celebrações cristãs. Lembra da Saturnália, aquela festa cheia de excessos e trocas de presentes que falamos antes? Pois bem, ela era tão popular entre os romanos que tentar bani-la seria quase impossível. Então, a igreja decidiu incorporar a festa aos seus próprios rituais. Ao invés de celebrar Saturno, por que não celebrar o nascimento de Jesus? E assim, 25 de dezembro, que antes era dedicado ao Sol Invicto, o sol que nunca se vence, simbolizando o renascimento da luz no solstício de inverno, tornou-se o dia em que se comemorava o nascimento de Cristo. Mas espere, há um detalhe importante. Segundo muitos estudiosos, Jesus provavelmente não nasceu em dezembro. Pelos relatos bíblicos, os pastores estavam nos campos cuidando de seus rebanhos, algo que só acontecia durante os meses mais quentes. Então, por que escolher dezembro? A resposta é simples. Foi uma jogada estratégica para facilitar a conversão dos pagãos. Se as pessoas já estavam acostumadas a celebrar nessa época, dar um novo significado a essa data seria muito mais fácil do que tentar mudar seus hábitos profundamente enraizados. E não foi só a data que foi adaptada. Muitos símbolos que associamos ao Natal têm origens muito mais antigas. A árvore de Natal, por exemplo. Na antiga Europa, os povos germânicos e celtas tinham a tradição de decorar suas casas com galhos de pinheiro, acreditando que essas árvores perenes possuíam poderes mágicos para afastar os espíritos do inverno.
A igreja, então, aproveitou esse costume e o transformou em um símbolo cristão, representando a árvore da vida e o paraíso, o verdadeiro significado do Papai Noel. Agora que você já sabe como o Natal foi moldado por tantas tradições antigas, chegamos a um ponto crucial da nossa jornada. Vamos falar sobre um dos símbolos mais icônicos dessa celebração moderna, o bom e velho Papai Noel. Você já se perguntou como um homem barbudo vestindo um traje vermelho entrou no imaginário popular como um símbolo do Natal? Pois é, prepare-se, porque essa história é mais sombria do que você imagina. Tudo começa com um santo, São Nicolau, um bispo que viveu na região onde hoje fica a Turquia, por volta do século IV. Dizem que ele era um homem bondoso, conhecido por ajudar os pobres e dar presentes em segredo. Uma história famosa conta que ele salvou 3 irmãs da escravidão, deixando sacos de ouro para suas famílias como dote. São Nicolau se tornou, assim, o santo padroeiro das crianças e dos necessitados. Mas calma, essa é só uma parte da história. Conforme o cristianismo se espalhou pela Europa, as lendas sobre São Nicolau se misturaram com mitos pagãos já existentes. Nos gelados países do norte, existia uma figura chamada Pelsnickel, ou Knecht Ruprecht, um ser meio homem, meio demônio, que andava com um casaco de pele e visitava as casas das pessoas durante o inverno. Ele não era exatamente um cara simpático. Na verdade, ele punia as crianças malcriadas, enquanto recompensava as que se comportavam. Era como um vigilante do comportamento infantil. E não para por aí. Nas tradições nórdicas encontramos Odin, o poderoso deus que cavalgava pelos céus montado em seu cavalo de 8 patas, Sleipnir, durante o Yule, a antiga celebração do solstício de inverno. Odin, com sua longa barba branca e um capuz sombrio, trazia consigo presentes para aqueles que o agradavam, enquanto espalhava medo em seus inimigos. Parece familiar? Conforme o tempo passou, essas figuras, o generoso São Nicolau, o severo Pelsnickel e o poderoso Odin, começaram a se fundir. A imigração holandesa para os Estados Unidos levou consigo a lenda de Sinterklaas, que logo evoluiu para Santa Claus. Foi assim que, na Terra das Oportunidades, ele começou a ganhar traços mais amigáveis e, eventualmente, aquele visual que conhecemos hoje. O velhinho sorridente, rechonchudo, vestido de vermelho, que chega na véspera de Natal com seu trenó puxado por renas. Mas aqui vai um fato curioso. Você sabia que a imagem moderna do Papai Noel foi solidificada não por uma lenda antiga, mas sim por uma campanha publicitária? Isso mesmo. Nos anos 1930, a Coca-Cola lançou uma série de anúncios com um Papai Noel alegre e rechonchudo, com bochechas rosadas e um saco de presentes. Essa imagem se tornou tão popular que, desde então, o Papai Noel passou a ser reconhecido globalmente como o símbolo do Natal que conhecemos hoje. Agora pense nisso. O Natal, uma celebração que começou como um humilde tributo ao nascimento de Jesus, acabou sendo tomado por símbolos de consumo e tradições antigas que nada têm a ver com o cristianismo. O Papai Noel, com sua risada contagiante e sua generosidade, se tornou o rosto de uma época marcada pelo excesso de presentes, de comidas, de festas. Enquanto você monta sua árvore, enche sua casa de luzes e espera a chegada do bom velhinho, lembre-se, por trás das cores vibrantes e dos sons alegres, há uma história que atravessa séculos. Uma história que mistura fé, mitologia e, claro, um bom toque de marketing. O Natal, no fundo, é uma celebração da nossa própria capacidade de adaptação, de transformação, de pegar o antigo e o novo e misturá-los. Hoje o Natal é uma mistura de fé, comércio e tradições antigas. Poucos se lembram que as origens dessa celebração têm muito mais a ver com o retorno do sol e antigas festas pagãs do que com o nascimento de Jesus. Mas, ao compreendermos a verdadeira história por trás do Natal, podemos ver como essa data é, na verdade, um reflexo da incrível capacidade humana de adaptação e sincretismo cultural. E aí, o que você acha? Será que devemos resgatar o verdadeiro espírito natalino ou abraçar essa mistura de tradições? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais curiosidades históricas como esta.